Os maiores sinais de testosterona alta classificados um a um. E para ajudar a gente nessa missão de hoje, eu trouxe aqui 4 critérios, tá? O primeiro critério é o da especificidade, então o quanto este sinal realmente depende diretamente da testosterona alta. O segundo critério que vai ajudar a gente nessa classificação é a casualidade versus correlação deste sinal aqui com a testosterona e com outros elementos, outros fatores externos. O terceiro critério é a frequência que isso aparece entre os homens com a testosterona alta. E o quarto critério de hoje é a probabilidade de confusão destes sinais aqui com outros fatores da vida, cara, com genética, estilo de vida, personalidade e tudo mais, beleza? Antes da gente começar, é fundamental que você entenda uma coisa. É impossível você cravar quanto você tem de testosterona apenas assistindo um vídeo no YouTube. Tá? Pode ser um ou todos os vídeos, você pode maratonar o YouTube inteiro, que você não vai conseguir cravar quanto você tem. Ah, pô, eu tenho 250, eu tenho 420, eu tenho 797, eu tenho 812, você não vai conseguir cravar isso aí. Tá? Com nenhuma outra forma que não seja um exame de sangue. Maravilha? Então, nunca se esqueça disso. A ideia aqui é que você use como se fosse, cara, um bingo. Imagina um bingo. Você tem vários númerozinhos lá e vai saindo um número, você vai marcando. Né? Mesma coisa aqui. Então você vai vendo desse aqui qual que você tem e vai vendo onde você se classifica aqui nesse meio para saber se você deve, então, prestar atenção nisso, se é uma coisa que você deve melhorar ou não, enfim. Aí fica a teu critério. Maravilha? Outra coisa, cara, não existe sinal soberano também. Então não tem assim um sinal único que se você olha e fala, caramba, se você tem isso aqui, é óbvio que você tem a testosterona alta. É impossível que você tenha ela baixa se você tem este sinal aqui. E, cara, isso não existe também, tá? Isso porque o corpo ele se manifesta de forma sistêmica. Então as coisas elas dependem de várias outras coisas para que aconteçam. Não existe uma única relação direta entre um item e outro, tá? E é claro, isso se torna fácil, se torna óbvio de olhar depois que você olha o exame, né? Então, porra, você olha, classifica na tua vida as coisas que estão, enfim, os que você acha que é alto, o que você acha que tá de testosterona baixa, aí você faz um exame e você consegue correlacionar as coisas, né? Mas só depois que você tem o resultado. Porque antes dele, se você olhar o macro, você não consegue cravar um número. Então, essa que é a ideia que eu quero mostrar pra você aqui hoje, tá? Mas, vamos lá, vamos começar com a nossa lista. E o primeiro da nossa lista aqui, cara, é você acordar pronto pra marretada, né, cara? Então acordar de barraca armada, acordar com aquela ereção matinal. Cara, isso aqui é um ótimo sinal, tá? Isso aqui é um ótimo sinal que você está com a sua testosterona em dia. Então, se todos os dias você acorda ali bem, é claro, pô, pode ser que falhe um dia, pode ser que falhe outro. Agora, se você, pô, nunca acorda assim, aí você tá enrolado, entendeu? Mas agora, se você tem aí constantemente acordando desse jeito, cara, tudo indica que você tem sim níveis bacanas de testosterona. O próximo, cara, é a autoconfiança, tá? E, cara, a autoconfiança, novamente, é uma característica muito presente em homens que têm testosterona alta. É claro, a autoconfiança não é necessariamente é um contexto que ele depende de outras coisas para ser levado na concretude, né? Não tem como você. Eu vou botar um exemplo. Por mais confiante que você seja, você sabe que numa luta entre você e o Poatan, porra, só confiança não vai te defender, entendeu? Então, não tem como você apostar suas fichas que você vai vencer. De novo, é um elemento que depende de outras coisas para poder se concretizar. E por isso a gente tem que olhar o macro disso. Na sua vida, como é que tá? Você sempre tem essa sensação que você tá confiante em cima daquilo, que você, porra, cara, eu acho que eu consigo, vamos pra cima. É mais essa postura proativa, entendeu? Essa postura de, pô, cara, não, eu consigo, eu vou pra cima, tá comigo, tá com Deus, toca pra mim que eu sou canhoto e vambora. Entendeu? Então, se você também tem isso aqui como cotidiano, meu querido, tudo indica que você tem bons níveis de testosterona também, tá? Agora, ao contrário, se você tem isso ao contrário, pode ser realmente uma situação a ser levada em consideração. O terceiro da nossa lista, cara, é você ter disposição extrema o dia todo. Então você acorda, tá bem disposto, vai passando as horas do dia, você tá bem disposto, chega no final do dia, você ainda tá com uma disposição ok. É claro, né? A gente tem que entender que durante o dia a gente vai fazendo coisas. Então, é de se esperar que você trabalhou o dia inteiro, você vai chegar cansado em casa. É óbvio isso, né? Mas esse cansaço ele teve uma causa pra isso. E não, porra, acordei 10 horas da manhã, tô cansado já, e é um problema. Então, se você observa altíssimos níveis de disposição durante o dia e vai tendo essa boa relação, cara, isso é um excelente sinal que você tem a,
a testosterona ali regulada. Inclusive esse aqui, cara, é um dos primeiros, talvez o primeiro, inclusive, e mais rápido que a gente consegue observar de melhor dentro dos meus alunos no Testosterona Blindada. Se você não conhece o Testosterona Blindada, é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. E, cara, isso aqui é uma das coisas que a gente mais observa de velocidade, né? Então, a galera começa a aplicar o protocolo, começa a seguir o que a gente fala pra fazer. E aí, cara, o cara em 1 semana, 2 semanas, tá com a energia no talo de novo, tá com muito mais disposição. Então, esse aqui é um bom coringa aí da situação, tá? O próximo da lista é voz grossa. Então, aqui começa as coisas que a galera acha que influencia, mas influencia bem menos do que a galera pensa, né? Novamente, cara, a voz grossa, pô, influencia muito. É assim, ter a voz grossa não é nem um pouco um sinal que você tem a testosterona alta. Isso porque, principalmente quando a gente pensa na voz, cara, imagina só, existe uma época da tua vida, você tá lá, você é criança, adolescente, aí você entra na puberdade e sua voz engrossa. Isso sim, por conta da testosterona. Mas as mudanças que foram feitas morfológicas ali, então a voz engrossa, não porque a sua testosterona está alta, mas sim porque a testosterona alta vai influenciar ali nas cordas vocais, vai fazer o que tem que fazer ali, e vai fazer com que você tenha voz grossa daqui pra frente. Logo, se você tem a voz grossa, beleza, você teve essa adaptação positiva em algum momento. Só que depois, meu, pode cair tua testo, você pode virar eunuco, entendeu? Pode ficar castrado. E mesmo assim, a sua voz continuará daquele jeito. Por quê? Justamente porque as suas cordas vocais já sofreram a adaptação morfológica que tinha que ser. Então, você ter uma voz grossa, ou enfim, pessoas que têm voz grossa, não é uma característica de mensuração atual, né? Enquanto, por exemplo, a energia, a própria autoconfiança, o cara, você ter ou não ereções matinais, isso é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, né? Ou pode ser que mude ao longo do tempo, entendeu? Essas são coisas que variam. Agora daqui só vai ficando mais grosso pra frente, entendeu? Lá ele, mas só vai ficando a voz mais grossa pra frente. Então não é algo que você deve levar em consideração. Ah, pô, eu tenho uma voz fina. Ou aliás, eu tenho uma voz fina, já é outro aspecto, né? Mas quando você tá pensando, por quê? Porque aí quer dizer que as adaptações ainda não aconteceram, mas pode ser que você esteja novo ainda, ou se você é, pô, velho. Enfim, existe todo esse elemento, cara, morfológico que envolve. Mas o ponto é, se você tem a voz grossa, não é sinal que a sua testosterona está alta, entendeu? Quer dizer que algum dia foi o suficiente para poder fazer essa adaptação. O próximo da lista é a calvície. E a calvície, cara, assim, é engraçado, né? Porque é um elemento, e aqui eu vou colocar isso aqui, cara, talvez gere polêmica aqui, mas influencia menos do que a pessoa pensa. Por quê? Vamos lá. Quando a gente observa um cara que tá com 3.000, 5.000 de testosterona, o cara tá, obviamente, no suco ali, tá mamando o suco o dia inteiro, a gente vê que esse cara tem a voz grossa, esse cara tá com barba cheia, esse cara tá com, sem cabelo, e aí a gente associa isso diretamente a é óbvio, o cara tem testosterona alta, vai ter queda de cabelo. Por quê? Porque tem uma relação, de fato. Assim, existe a relação entre os folículos e o DHT, então esses folículos aqui de cima são muito mais sensíveis ao DHT, o que faz com que, quando ele esteja aumentado, sensibilize mais a região, cai mais cabelo, enfim, tem todo esse elemento. Só que, uma coisa que as pessoas esquecem é que o principal elemento para determinar calvície é genético. É genético, esse é o principal elemento, entendeu? Então, ter a testosterona baixa não previne você de cair cabelo. O cara com 200 de testo vai cair cabelo igual, porra. Talvez caia numa taxa menor do que o cara que tem, ou do que esse mesmo cara, tá? Porque quando a gente fala de genética, tem que comparar o cara com o mesmo cara, né? Então talvez cairia numa velocidade menor do que se esse cara tivesse o máximo, tivesse com 900, talvez sim, talvez não também. Mas ele talvez nem fosse nem relevante, entendeu? Porque, novamente, se você, sei lá, tá com o teu cabelo cheio e cai metade dos fios e já fica uma bosta, porra, cair metade, cair tudo também, se você vai ter que raspar, igual. Enfim, a grande questão que eu quero levantar pra você aqui é que esse elemento é muito mais genético do que qualquer outra coisa. Só que as pessoas focam nisso, entendeu? Focam nisso achando que esse aqui é o elemento de maior influência na, quando a gente pensa em testosterona. E depois eu vou explicar pra você, porque a gente observa muitas coisas, principalmente quando o cara sai da margem natural. Então, quando a gente pensa no espectro de, pô, o cara tá no talo natural, tá com 800, 900, tá com 1.000, tá com 750, tá, mas no talo que ele consegue produzir naturalmente. É uma coisa. Só que quando a gente vai comparar esse cara, enfim, o mesmo cara, e aí você enche o cara de anabolizante, bota o cara pra ter 5.000 de testosterona, repare que mesmo ele no talo natural, ele vai ter 5 vezes menos do que ele teria injetando as paradas, entendeu? E aí ele vai ter 5 vezes mais o colateral, por assim dizer, ou enfim, os efeitos da própria testosterona, quando o cara tá injetando, entendeu?
E por isso o cara cai muito mais cabelo, e aí a voz engrossa muito mais. Você tem essa série de elementos. Entende o que eu quero dizer? Tudo a gente tem que balizar por conta disso também. O próximo da lista, cara, é a recuperação muscular acelerada. Então você faz um treino, você já tá pronto para outro treino muito rápido, assim. Porra, tu consegue treinar todo dia ou a cada 2 dias, uma mesma musculatura, um mesmo padrão de movimento que seja, você mesmo sendo um cara recreativo no que tange o esporte, né? Então a adaptação ali, ela é muito rápida para você. E cara, isso aqui pode sim ser um sinal que você tem a testosterona alta, tá? Isso aqui pode sim ser um sinal que você tem a sua testosterona alta, justamente por conta desses elementos fisiológicos. Beleza? O que nos leva ao próximo da lista, que é a agressividade. Então, novamente, né? O cara que é muito agressivo, já as pessoas associam com o cara que tem uma testosterona alta. E de fato, isso é real quando você olha para os caras que estão injetando. Porque ali os caras estão muito, muito, muito acima no quesito efeitos adversos que a própria testosterona pode trazer para você. A grande questão é que, primeiro de tudo, a testosterona vai amplificar os seus comportamentos. Tá bom? Então, aquilo que você já faria, você vai fazer com mais veemência nesse sentido. E quando a gente pensa que o cara que é agressivo por natureza, meu querido, isso aqui pode ter inúmeras causas, desde a criação do cara. Inclusive, é mais provável que seja desde a criação do cara. Se o cara é muito reativo, por exemplo, sei lá, meu irmão, um cara que apanhou muito na infância. Vamos dizer isso aí. O cara tomava o cacete do pai dele, tomava o cacete do tio, da escola. O cara só apanhava. Porra, é óbvio que se esse cara em algum. Ele pode seguir dois grandes lados, né? Ou ele pode se encolher pra vida e realmente ficar arrebentado, né? Ser aquele cara extremamente medroso. Ou ele pode, ao contrário, se tornar um cara extremamente agressivo, entendeu? Por conta disso. Isso não quer dizer absolutamente nada com o nível hormonal dele, né? Novamente, quando a gente olha nesse espectro do cara com 5K de texto, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque a gente vai ter esses efeitos mais amplificados. Mas dentro do espectro natural, cara, pô, não é que você tem 200 de texto, aí você muda, você aumenta 5 vezes mais, você fica com 1000. Pô, um talo, né? Mas é de forma natural ainda, você tá num talo ali. Cara, você não vai virar um cara extremamente agressivo e bater no tom. Não, nada a ver, pô, nada a ver essa porra. Tá? O próximo da lista é se você é um cara que consegue ter um sono de qualidade, você consegue dormir bem, dorme uma noite inteira com qualidade, não fica acordando durante a noite, acorda, dorme cansado e acorda descansado. Se você tem um bom sono, tá? Se você é um cara que consegue dormir bem e descansar bem, isso pode ser sim um sinal que você tem. Tudo indica que você tem uma testosterona alta também. Ou a gente pode jogar aqui, pode ser um sinal. Tá, por quê? O que, que acontece? Quem dorme mal acaba perdendo de 15 a 20% de testosterona, tá? Fica com esse delta de capacidade de produção diminuído. Então, quando você dorme bem, tem o que eu chamo de duplo efeito, né? Que é o seguinte: existem coisas que você faz, assim, as coisas que você faz para poder aumentar a testosterona são as mesmas coisas que vão te beneficiar dos efeitos pelo qual você quis aumentar a testosterona. Vou te explicar. O cara quer ter a testosterona mais alta porque ele entende que ele vai ter muito mais força, vai ter muito mais energia, muito mais disposição, muito mais libido, muito mais potência na hora H, então ele quer aumentar isso. Ótimo. Aí, ele opta por fazer isso de forma natural. Tranquilo, excelente, o melhor caminho na minha opinião, inclusive. Tá? Por quê? Porque você vai fazer uma série de coisas para aumentar a sua testosterona, e essas coisas que você vai fazer, olha que legal, também vão influenciar positivamente nas coisas que você quer melhorar. Então, você tem mais disposição, porque a testosterona que você está mais alta agora também te entrega essa disposição maior, assim como as coisas que você fez para ter mais testosterona também vão conversar muito positivamente e ter muito mais, te entregar muito mais energia também, então essa é a pegada. Então o sono ele acaba caindo nisso aqui do duplo efeito. Você tem um efeito duplo entre o sono e a própria testosterona, tá? O que nos leva ao próximo da lista, que é a potência na hora H no talo, tá? E é claro, quando a gente pensa em potência, a gente pensa em libido, a gente tá falando também de elementos que são mais complexos do que só níveis hormonais, né? Mas você conseguir sustentar aí uma a madeirada completa ali, porra, firme, firme e forte, entendeu? Cara, isso é um bom sinal, tá? Tudo indica que você tá com tudo em ordem, ou no mínimo pode ser um bom sinal, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, tudo indica que tá tudo que tá tudo em ordem nesse sentido, tá? Você tem pelo menos ali, não que você não possa melhorar mais, também isso é um outro elemento, né? Quando a gente pensa, cara, a gente pensa em testosterona, a gente também tem que pensar no que são os sintomas, ou a falta dos sintomas, ou aquilo que a gente busca, o que a gente pode melhorar também. Entende? Vamos lá. Digamos que a média na escola é 6, tá? E aí você tira 4. Você fala, porra, eu posso melhorar, né? Faz sentido eu melhorar, eu tenho que melhorar pra chegar no 6. Quer dizer que tá ruim esse 4 que você tirou, tá? Aí você vem e tira 6. 6, pô, você tá legal ali, tá bacana.
tudo indica que você tem uma testosterona bacana, tá. Só que, pô, de 6 para 10 tem mais 4 pontos ainda. Quer dizer que você não pode melhorar? Claro que pode. Quer dizer que se você melhora agora, inclusive, sobra mais margem para você numa próxima prova poder ir mal, ou enfim, não é esse o contexto, né. Mas você consegue colher ainda mais benefício. Então, mais benefício do que é ainda você ter níveis ainda ainda maiores disso, né. Mas é claro, sempre pensando do elemento natural na jogada. O próximo da lista, cara, é a facilidade que você tem em manter uma boa massa muscular e um baixo percentual de gordura. E aqui, é claro, a gente pode pensar que isso pode ser sim um sinal, ou que tudo indica que sim. É claro, se a gente tá falando também do cara nessa tora aqui, isso aqui natural, pô, vai dar não, tá, cara? Infelizmente eu tenho que jogar limpo com você, isso aqui não tá natural nem aqui nem na China, tá bom? Então, mas pense num cara aí com um bom nível de massa muscular, e um baixo percentual de gordura, de forma natural, tá? Então bote aí talvez uns 10 quilos a menos nesse cara aqui de massa muscular, o percentual de gordura dá pra manter mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho, talvez 2% maior. E aqui, cara, tudo indica que sim, tá? Tudo indica que se você consegue fazer isso. É claro também, tudo isso depende do teu, como é que chama? O caminho que você tá seguindo pra poder fazer essa porra, né? Então, assim, quando a gente pensa em forma física, em treino, a gente tá falando de treino, dieta e diversas outras coisas. Então, se essas coisas não tiverem ajustadas, novamente, se você não tiver um bom físico, não tem como, atrelar isso apenas à testosterona se o teu treino e dieta tá uma bosta, entendeu? Mas ao mesmo tempo, quando tá tudo certo, você consegue manter bons níveis de massa muscular, bons níveis e baixos níveis de gordura, cara, indica assim que você tem níveis regulares e pode ser um sinal, tá? Pode ser um sinal, ao mesmo tempo que tudo indica isso, tá? O próximo é a libido, tá bom? E novamente, libido multifatorial. A gente entende que existem outros fatores que vão influenciar. Se você chega em casa cansado de um trabalho exaustivo, passou o dia inteiro na tora, chefe, e, cara, sei lá, meu irmão, chefe na tua cabeça o dia inteiro e empresa, tá tudo. Se você é um empresário, então tudo pegando fogo, ela tem que resolver, igual bombeiro, né? Tem que apagar fogo a todo momento. O que que acontece? É óbvio que você vai chegar em casa, vai chegar meio cansadão, vai chegar meio mais pra lá do que pra cá, entendeu? Não vai querer chegar querendo fazer o ato, muitas vezes, né? Então, existe esse elemento multifatorial. Mas é claro, agora, imagina você tá em casa, tranquilo, domingão de manhã, e você percebe que a libido tá sempre alta. Quando essas preocupações elas saem de cena, você percebe que tá sempre no talo. Pô, legal, legal, tá? Tudo indica que você tá com um contexto bem, bem alinhado ali, tá? O próximo da lista é pele oleosa. Então, se você é um cara que tem a pele muito oleosa por natureza, você deve estar falando: "Opa, então quer dizer que pode ser que eu tenha testosterona alta", porque a gente observa que caras com estão injetando testosterona acabam tendo a pele um pouco mais oleosa, né. Até por isso acaba surgindo mais espinha, acne, essas coisas todas. Só que, cara, isso aqui também tem um fator genético inacreditável, entendeu, que as pessoas às vezes esquecem. Em geral, as pessoas esquecem do fator genético, essa é a realidade. Então elas acham que absolutamente tudo que a genética não influencia em nada e que absolutamente tudo é construído de acordo com aquilo que você faz ou que você deixa de fazer e tudo mais. Mas, cara, não, pele oleosa, porra, assim, influencia muito menos do que as pessoas pensam, entendeu? Porque na grande maioria das vezes pode ser que seja só genética mesmo. Há inclusive caras que vão tacar dedo no talo e não tem genética pra ter uma pele mais oleosa, vão ter a pele normal. Então, novamente, não é algo que você deva levar em consideração, assim, neste grau, tá? Não pra, porra, novamente, né? Compare com as coisas aqui, né? É óbvio que isso aqui tem muito menos influência. O próximo da nossa lista é você ter esse desejo intenso de competição, né? Você ter esse desejo de competir com as pessoas a todo momento, querer sempre se desafiar. E, cara, isso aqui é um ótimo sinal, tá? Isso aqui é um ótimo sinal de bons níveis de testosterona, tá? Um ótimo sinal. Se é um cara que tá sempre se desafiando, é um cara que tá sempre querendo, eu vou falar a palavra brigar, mas não é brigar de sair no embate físico, é brigar mesmo de cara, porra, eu vou fazer isso aqui, eu vou conseguir, vai dar certo, vamos pra cima, sempre buscando desafios. Então, novamente, isso pode ser um elemento muito positivo pra você, tá? O próximo da lista é você ter muita barba, muito pelo corporal e, de novo, né, eu sempre vou falar isso em todas as vezes que couber, a galera olha pro cara aqui tá se entupindo de bomba, e ele olha: "Pô, esse cara tá com muito mais pelo, esse cara tá com muito mais barba". Aliás, os caras inclusive que tomam as paradas, eles relatam, né: "Pô, depois que eu comecei a tomar, cresceu mais barba, cresceu mais pelo". Só que o efeito genético disso é preponderante, cara.
E vai a nossa lista aqui tá se desenhando pra um negócio muito curioso, e que legal, a gente vai falar sobre isso no final, tá. Tá se desenhando pra um negócio muito curioso aqui, e que você vai entender quando eu terminar de analisar esse último aqui. O próximo da lista é coragem, tá. E cara, coragem acaba entrando muito no que a gente conversou aqui, sobre desafios e tudo mais, cara, e coragem, tudo indica também que você tem a textura no tal. É claro, né, quando a gente fala de coragem, as pessoas precisam entender, coragem não é ausência de medo, tá. Por mais que pareça contraintuitivo, as pessoas acham que o cara que tem coragem é o cara que não tem medo, o cara que é destemido. E cara, o contrário de medo é loucura, entendeu. Se o cara se o cara não tem medo, o cara é louco, é maluco. Porque bote você numa situação que que você está passando por um desafio e que aquilo pode dar errado, por isso que as pessoas precisam ter coragem para poder avançar, né, senão não seria necessário coragem, enfim. E a pessoa não ter medo daquilo é loucura. Agora, coragem é você conseguir agir em cima do medo. Por mais que exista medo ali, você consegue ultrapassar esse medo e avançar com isso. Isso aqui é uma característica forte de caras com a testosterona mais alta. São caras muito mais corajosos mesmo nesse sentido. E é claro, olha só, né? Eu já vou até adiantar aqui. Às vezes a gente fala de elementos abstratos como autoconfiança, como coragem. Cara, como assim, né? Rodrigo, como assim, cara? São elementos muito abstratos. Como é que isso tem a ver com a própria testosterona? E, cara, tem tudo a ver. Esse é o ponto. Porque por mais que esses elementos sejam abstratos, a gente tem esse componente fisiológico que influencia muito no próprio comportamento em algum grau. Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente fala de coragem, a gente tá falando também de testosterona, sim, tá? E o último da lista é a força. Então, se você é um cara muito forte também, cara, isso pode ser um sinal que você tem uma testosterona alta, tá? É claro, isso vai depender muito também do teu treino, de como as coisas são, né? Como é que o seu treino tá desenhado. Porque esse treino tá desenhado para justamente te entregar força, e você é forte, obviamente, por isso, né? Agora, se você naturalmente é forte, você já era forte desde criança, ou enfim, começou a ficar muito forte na adolescência e sempre foi muito forte, pô, aí sim é um bom índice, tá? E cara, olha que legal, olha que interessante como é que se desenhou a nossa lista. Por quê? Porque, em geral, o que são os elementos que a gente mais olha como colaterais de se ter uma testosterona alta. Então, imagina só. Você começou a seguir o teu influencer favorito que fala de anabolizante, aí ele vai falar dos colaterais da testosterona, né. E aí para mulheres o colateral é voz mais grossa, e para homens é a queda de cabelo e a maior impulsividade, e aí você vai ter muito mais espinhas, porque sua pele é muito mais oleosa, e você vai crescer muito mais barba e muito mais pelo. E aí eu venho aqui para falar para você que isso aqui, influencia muito menos do que as pessoas pensam. E de fato, cara, influencia menos do que as pessoas pensam, porque primeiro, né, esses aqui são elementos que a gente consegue olhar nas pessoas. Você não consegue saber da saúde sexual das outras pessoas, disposição delas, sem conversar com elas, enfim, você não consegue ver isso visualmente, né. E a grande questão é que isso aqui tem um componente genético muito maior do que qualquer outra coisa, tá bom. Então enquanto o componente aqui em cima, talvez da coragem, do elemento de autoconfiança seja muito mais comportamental em algum grau, né, então não vou dizer que não tem nenhuma influência apenas a testosterona nisso, obviamente não, tem esse elemento comportamental, mas tem um elemento muito menos genético no processo, entendeu? Em você querer enfrentar desafios, até na própria energia, e aqui ó, quando a gente pensa em energia e saúde sexual e tudo mais, cara, tem um fator genético um pouco menor, e mais um fator de execução de comportamentos em si. Entende? E se você tem, olha só, se você tem a testosterona naturalmente alta, é claro, existem as aberrações genéticas, as pessoas que naturalmente vão ter mesmo fazendo tudo ao contrário. Mas em geral é bem provável que você faça uma série de coisas que já vão entregar, através desse duplo efeito para você, um benefício tanto de mais testosterona, como dessas qualidades aqui também. Então tudo está interligado, entendeu? E a gente precisa parar de analisar, às vezes, as coisas muito divididinhas, como se fosse cada coisa fosse uma coisa só e que, sei lá, só existisse uma via, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo de disposição. É óbvio que se você tem mais testosterona, você se sente mais disposto quando você não tem menos testosterona em si, né? Mas também, se você dorme mal, digamos que dorme uma noite muito mal. Cara, você pode ter testosterona na lua, porra. Se você vira uma noite acordado, entendeu? Você obviamente vai estar com menos energia. Por quê? Porque essas coisas são complementares. Tudo isso gira numa dança para que as coisas aconteçam, tá? A mesma coisa com relação ao treino em si, né? Então, porra, tô fazendo um treino, tô tudo certo, tô dentro do protocolo Shape Blindado, Rodrigão, que inclusive se você não conhece, o protocolo Shape Blindado é o meu programa de treinamento personalizado, onde a gente pega você e constrói com você um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais energia, com muito mais testosterona também, muito mais funcionalidade para a vida real. E digamos, você tá lá dentro, tá fazendo tudo certinho, e está conseguindo manter bons índices de massa muscular e também bons índices de gordura. Só que, cara, você tem uma dieta muito bem ajustada, você tem esse elemento
que você cuida muito bem disso, entendeu? Aqui, é claro, isso aqui é naturalmente, né, sem você se importar. Se você se importa com isso e faz coisas para tal, porra, pode ser sim um sinal que você tem, mas já tem esse elemento comportamental muito mais aflorado, entende? Eu quero que você entenda muito bem isso, cara, porque, primeiro, as pessoas acham que é muito simples quando vai falar de testosterona, parece que é tudo muito linear, é tudo muito uma coisinha aqui, uma coisinha lá e tudo muito raso, onde a gente tem que dar um passo a mais pra entrar nessa profundidade, pra você entender como é que as coisas estão todas conectadas. E como no final das contas, cara, não tem saída, não tem escapatória. E por isso que, olha só, por isso que quando o cara começa a querer entrar, ou querer pelo menos melhorar a testosterona por outras vias, que não essa via comportamental, esse cara fica fudido, porque aí ele tem que começar a tomar um monte de suplemento, um monte de remédio, um monte de coisa pra poder combater as coisas que ele tá gerando automaticamente, porque o corpo dele não tá conseguindo criar isso de forma certa. E ele precisa, como é um negócio artificial, ele precisa ficar combatendo isso com outros remédios tantos. Entende? Quando de forma natural isso não acontece. Porque o corpo vai se regulando na medida que a gente busca isso. Então, novamente, cara, quero que você olhe aqui, quero que você veja o que que faça como se fosse um bingo. Pô, Rodrigo, eu marquei aqui, ó, marquei 4 ou 5 pontos aqui no Tudo Indica. Marquei 2 aqui no Pode Ser um Sinal, enfim. Me conte aqui nos comentários, quero saber de você, tá? E se você achou que faltou alguma coisa aqui também nessa lista, quem sabe a gente faz uma parte 2, então deixa aqui nos comentários. No mais, meu querido, se você gostou desse vídeo, você vai gostar deste vídeo aqui, onde eu falo pra você quais são os maiores sinais de uma testosterona baixa. Então esse vídeo complementa muito bem este outro vídeo que está passando aqui na tela. Eu espero neste vídeo aqui, beleza? Tamo junto, meu querido, e até a próxima.